Graças a Deus, irmãos, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho que João escreveu. Eu disse da outra vez que eu iria pregar sobre Romanos 8, mas não é que eu não consegui preparar, é que Deus parou meu coração nesse texto e eu não consegui sair dele. João, capítulo 17. Evangelho que escreveu João, no capítulo 17. Antes de nós lermos, gostaria de... Coloca aí para mim, obrigado. Na verdade, de convidar você a tentar enxergar o que a gente vai ler. A maioria dos teólogos chama essa oração, né, que Jesus faz no capítulo 17, de oração sacerdotal. E quando eu li, quando eu estava estudando João, eu até comentei com a Leide. Falei, você já imaginou Jesus orando por nós, né? A gente sabe hoje que Jesus ele intercede por nós, né? Que Jesus está junto ao Pai intercedendo por nós. Mas eu fiquei imaginando Jesus encarnado aqui na terra, orando por nós. Eu fiquei imaginando, eu falei, cara, Jesus orou por mim. E assim, apesar de Jesus estar intercedendo, né, frequentemente por nós ali no céu, eu fiquei imaginando que tipo de oração Jesus faria quando em terra e que João quisesse relatar ela. Por que João quis relatar essa oração de Jesus? E eu fiquei imaginando o nosso Senhor, o Deus Filho, orando por nós. Porque a gente vê outras orações de Jesus, mas Jesus não estava orando especificamente. Jesus aconselhava as pessoas, dava instruções, que a gente vai ver ali, nós não vamos ver, mas se você pode ler depois na sua casa, ali no capítulo 16. Mas eu fiquei imaginando que tipo de palavras Jesus usava, e aquilo, ele começou a penetrar o meu coração. Eu falava, o que João quis dizer quando ele relata toda a oração, aquilo que o Filho estava pedindo ao Pai por nós? Com certeza, né, Jesus não faria orações vazias. Mas o que de tão importante Jesus pediu ao Pai por nós? E aí eu parei e comecei a estudar a respeito disso. E ele continua ali do capítulo 16, né, o 16:33, você está com a sua Bíblia aberta aí, no 16:33 ele diz assim, disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí depois que Jesus ele dá toda a narrativa ali atrás para os discípulos, e ele diz esse versículo, né? Ele diz essas palavras, olha, no mundo vocês vão ter aflições, sabe, mas vocês precisam ter bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E aí depois que Jesus instrui, aí ele começa a orar. E se a gente for, a gente vai ver isso, né? A gente vai ver que Jesus ele fala muito sobre o mundo nessa oração dele no capítulo 17. Quando ele está orando ali pelos discípulos e quando ele está orando pela igreja. Jesus ele fala muito sobre o mundo. Ele vai falar que nós não somos do mundo, mas ele vai pedir a Deus, fala assim, olha, eu não estou pedindo que você tire eles do mundo. É como se ele falasse assim, ó, eu acabei de falar para eles. Imagina assim, Jesus falando, né? Jesus conversando com o Pai. Deus Filho conversando com Deus Pai. E aí Jesus falando, eu falei ali para eles que eles não precisam temer o mundo.
sabe, que eles são vencedores, porque eu venci o mundo. Então assim, eu não estou pedindo para o Senhor Pai tirar eles da terra, mas só que os guarde do mal, porque eles vão vencer. Eu venci e eu disse para ele que eles vão vencer também, eu só peço que o Senhor guarde eles do mal. Eles não são daqui, assim como eu não sou. Mas eles vão ter que continuar a obra que o Senhor me incumbiu a fazer. Então, não tira eles. Guarda eles do mal para que eles possam continuar fazendo a obra que eu comecei. E aquilo começou a me chamar bastante atenção. E eu gostaria de ler com vocês o capítulo 17. Diz assim: tendo dito essas coisas, né, ali atrás, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e o deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. Pois lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, eu vou para junto de ti, e isso digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E agora olha, ele vai orar por nós. Imagina Jesus orando por você lá atrás. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está falando de nós. Para que todos eles sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Pai, eu quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, para que o mundo com que me amaste, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Só até aí. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Deus fala conosco nessa manhã.
Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que os nossos olhos, a nossa mente esteja sempre aberta para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Deus, eu creio, ó Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, eu creio, ó Deus, que nós não sairemos daqui, ó Deus, como nós entramos, mas nós vamos estar mais amadurecidos, ó Deus, conhecendo melhor, ó Deus, aquilo que um dia foi escrito para que nós conseguíssemos, ó Deus, crescer em graça e verdade, crescer em conhecimento. Pai, nós estamos aqui para isso. Deus abençoa as nossas vidas e é assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Então, essa oração de Jesus, como eu disse, para mim ela é de verdade mesmo, ela penetrou o meu coração. Eu falei, cara, o que Jesus quis orar de tão importante quando Jesus orou? Porque nós sabemos, né, o próprio João escreve que obviamente que é uma hipérbole, né? Comentou sobre isso na cela ontem, de que se todos os milagres que Jesus fez estivessem, não caberiam em todos os livros escritos no mundo, né? Então, assim, o que nós temos aqui não é que é o mais importante necessariamente, mas é o que Deus quis deixar escrito. E se Deus quis deixar escrito é porque faz sentido. E nós precisaríamos saber. Se nós não precisássemos saber, não estaria escrito. E essa oração, basicamente ela é dividida em 3. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus ora por si mesmo. Mas se nós formos ver, não é uma oração egoísta, que nós vamos ver. Do versículo 6 ao 19, ele ora pelos discípulos. E do versículo 20 ao 26, ele vai orar por toda a igreja, por todos nós. Ela é basicamente dividida em 3. E quando Jesus começa orando, como a gente passar versículo por versículo, enfim, a gente tem um monte de coisa que a gente não vai conseguir falar nessa manhã. Mas quando Jesus ora por si, o que nós conseguimos perceber é que não é uma oração egoísta. Né? Não, a gente enxerga que não é errado orar por si. Tem muitas pessoas que na verdade só oram por si, né? Fala assim, não, você tem como orar por mim? Tem, né? A pessoa esquece de orar, porque ela está tão acostumada a orar por si, que ela se esquece. Eu não lembro agora de quem disse essa frase, mas disseram assim, não ore até Deus te ouvir. Deus te ouve todo momento, mas ore até você ouvir Deus. E a gente tem um péssimo hábito de, ao orar, nós só falamos. A gente se esquece que na oração, o que é basicamente uma oração? No sentido cristão, é um diálogo. Não é assim? A oração no sentido nós, ou Deus conversando com a gente e nós conversando com Deus. É um diálogo. Tinha uma época que às vezes eu ficava aqui no templo orando depois dos cultos, e eu lembro que eu fazia algo, não sei se você já fez isso, eu já fiz várias vezes. Eu sentava numa cadeira, e eu gosto muito de orar sentado, eu prefiro orar sentado. E eu sentava, e eu colocava uma cadeira do lado, e eu falava, Deus, senta aqui. Né, como se Deus pudesse sentar na cadeira, né? Mas eu falava, Deus, senta aqui. E eu ficava conversando. E, sei lá, né, se fosse alguém do mundo, ia falar, não, o cara está num monólogo ali, né, não um diálogo. Mas eu estava ali, eu ficava conversando com Deus. E o que a gente enxerga na oração de Jesus é que ele ora por si, mas ele não pensa só em si, quando ele ora por si. E essa é uma oração correta. Quando orarmos por nós mesmos, sabe, não pense só em si. Quando você orar pedindo alguma coisa para si, não pense em si. Por que você está pedindo o que está pedindo? Por que você está agradecendo naquilo que você está agradecendo? Será que estamos sendo egoístas quando oramos por nós mesmos? Por que eu gosto de moto, né? Então, um dia eu quero ter uma moto grande. Sabe, mas por quê? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um emprego melhor, eu quero ganhar mais. Mas assim, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Eu não estou dizendo que a gente não deve usufruir, que você não deve ir para a praia, né, Edu? Vamos para a praia mesmo, vamos lá para Cabo Frio, vamos para, sei lá, outra praia legal aí fora do Brasil, não sei. Bora!
Você pode ir, vai mesmo. Agora, nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ser egoístas nas nossas orações. A Bíblia fala assim que Deus ele não nos dá quando nós pensamos em nós mesmos. Você vai lembrar do versículo quando ele fala assim, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem só para vocês ficarem se deleitando nas coisas, e se esquecem que a vida é mais do que você mesmo. A vida é mais do que eu mesmo. Então, eu existo para quê? Será que é para ser egoísta nas minhas orações? Não. Agora, volto a dizer, não é errado você querer melhorar de vida, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que a maioria dos cristãos, eles pensam pouco em crescimento. Eles pensam, não, eu não posso ser rico, eu não posso. Quem disse que não? Quem disse que não? Um dos homens mais ricos da história, eu não vou dizer que era cristão, porque Jesus não tinha vindo ainda, mas era de Deus. Você tem Davi, você tem Salomão, você tem... Noé era um homem muito rico, nós temos Jó, era um homem muito rico. Nós temos um monte de pessoas que tinham abastança. A questão não é essa, a questão é ser egoísta. E tornando a dizer, esses dias eu estava comentando na aula, de que você dizer que você é bom em alguma coisa, isso não te faz necessariamente um soberbo. Isso não te faz necessariamente um soberbo. E eu gostaria de tratar algumas coisas com vocês nessa oração de Jesus. Não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu gostaria, mas vamos lá. Como eu disse, algumas coisas a gente vai ter que deixar para trás. Lá no versículo 3, diz assim, ora, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nesse versículo 3, quando Jesus ele vem relatando, glorifica o Teu Filho, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. E aí ele continua dizendo assim, ora, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui a gente tem uma coisa interessante. Você sabe quem conhece a Deus? É quem é salvo. Quem não é salvo não conhece a Deus. Quem não é salvo, quem não é filho, não conhece a Deus. E a Bíblia está dizendo exatamente isso. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Então, as pessoas que vão conhecer a Deus são salvos. Fala assim, não, mas todo mundo conhece a Deus. Não. Todo mundo conhece sobre Deus. Todo mundo sabe muito sobre Deus. O Evangelho nunca foi tão pregado como nos dias atuais. Então o que as pessoas sabem hoje é sobre Deus. E tem muita gente que a gente sabe da vida da pessoa. A gente sabe. É como nós dizermos, né? Por exemplo, um cara que eu já falei várias vezes dele aqui, do Spurgeon, Ayrton Senna, são pessoas que eu conheço uma boa parte da vida deles. São pessoas que eu admiro. Então, eu conheço boa parte da vida deles, mas eu não tenho nem ideia, né? Eu não conheço. O Spurgeon morreu em 1890 e pouco. Ayrton Senna morreu em 1994. Eu nunca os conheci, mas eu conheço sobre a vida deles. Eu conheço. Dizem-nos que nunca se soube tanto sobre fé. Nós sabemos mais sobre fé do que Abraão. Significa que nós viramos, não, agora é eu que sou o pai da fé, agora é a Leide, que é a mãe da fé agora. Não é, né? Nunca se soube tanto sobre fé, nunca se soube tanto sobre Deus, nunca se soube tanto sobre Jesus, mas talvez nunca o conhecemos tão pouco. E quem realmente vai conhecer? Os filhos. Porque somente os filhos é que têm a vida eterna. E aí Jesus deixa claro isso, fala, olha, que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. A vida eterna, ela não diz respeito a conhecer sobre, mas a vida eterna, ela acarreta em comunhão, confiança, relacionamento pessoal, a vida eterna, ela é tratada disso. Então, quem não é cristão não consegue ter comunhão com Deus. Não consegue ter relacionamento pessoal com Deus.
Ele vai conhecer sobre Deus. E, infelizmente, nós temos muitas pessoas que vêm aos cultos, mas não sabem nada sobre, não conhecem absolutamente nada a Deus. Ele tem um conhecimento intelectual de Deus, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Aí no versículo 4, vai dizer, né, como que nós glorificamos a Deus. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me enviastes, que é a obra que me destes para fazer. Jesus, ele fala assim, olha, eu te glorifiquei, Deus Pai, na terra, com a obra que o Senhor me deste para fazer, concluindo ela. E aí eu aprendo uma coisa com relação a esse versículo. É que, como é que a gente faz para glorificar Deus? A gente acha, a gente tem um monte de ideologias, né? Um monte de ideias. Mas Jesus, ele fala, olha, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que o Senhor me deste para fazer. E eu queria perguntar para você, qual a obra que Deus te deu para fazer? Qual a obra que Deus deu a você para fazer? Porque nós temos um chamamento geral, né? Ir de fazer discípulos, né? De todas as nações. Mas o que Deus deu especificamente para você? Quando Deus te criou, Ele estava pensando em quê? Não vem com aquela música na cabeça não, tá? De que aquela musiquinha, né? Quando Deus criou você, Ele estava pensando em mim, né? Não sei se já ouviu aquela música romântica. Não, Deus criou a Leide por minha causa, né? A obra da Leide é ficar comigo. Essa é a obra da Leide. E eu queria perguntar para você, qual a tua obra? O que Deus te incumbiu para fazer? Eu não sei quantos de vocês sabem o propósito que vocês têm. Mas eu queria conclamar você, a você, eu não sei quanto, obviamente aqui a gente tem pessoas de todas as idades. E não é essa a questão. A questão é, você está fazendo o que você nasceu para fazer? Porque você vai glorificar a Deus quando você fizer o que você nasceu para fazer. É ser pastor, é ser um empresário, é ser alguém que vai influenciar em X lugar. Sabe, o que Deus te chamou para fazer? E essa pergunta, ela precisaria queimar no nosso coração. Porque e se eu não estiver fazendo o que eu fui chamado para fazer? E se eu não estiver fazendo o que eu fui chamado para fazer? Tem uma pessoa que ele diz assim, e se você no final da sua vida se encontrasse com quem você deveria ter se tornado? Já imaginou, você lá no finalzinho da sua vida, lá Nogueira, você encontra o seu eu que você deveria ter se tornado. E eu, em certo ponto, eu comecei de ficar pensando, eu falei, caramba, né? Eu já falei, acho que para vocês, eu entendi realmente meu propósito de vida com 33 anos, né? E aí eu falei, meu Deus, né? Com 33 Jesus já tinha ido, já tinha feito tudo e já tinha zarpado. E eu estou aqui começando. E essas coisas elas começaram a me preocupar, porque Deus me fez com um objetivo. Deus me fez para fazer uma obra. E aí Jesus fala assim, olha, eu te glorifiquei na terra concluindo a obra. Então, como é que eu vou glorificar a Deus? Fazendo a obra que dele me incumbiu para fazer. Paulo, ele diz assim, né? Eu acabei a carreira. Eu fiz o que eu tinha para fazer. E eu guardei a minha fé. Mas eu acabei. Eu fiz tudo aquilo que Deus falou que eu tinha que fazer. E eu não sei se você está fazendo o que Deus falou que você tinha que fazer. Mas se não está, comece. Comece a fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você não está fazendo a obra que Deus te chamou, comece a fazer. É dessa forma que você vai glorificar a Deus. É dessa forma que você vai glorificar a Deus. E aí Jesus ele vem orando pelos discípulos.
E temos algumas coisas interessantes aqui nessa oração pelos discípulos, porque a gente tem lá 5 versículos onde ele vai falar uma coisa interessante. O versículo 2, ele vai falar, olha, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. Aí no versículo 6, eram teus e os deste a mim. Manifestei o teu nome aos que me deste. Aí no versículo 9, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. Aí no versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardei-os no teu nome, que me deste, nenhum deles se perdeu. E no versículo 24, Pai, eu quero que onde eu estiver também estejam comigo aqueles que me deste. O que a gente pode ver nesses versículos aqui, é que, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque não vai dar tempo, mas o Pai deu alguns para Jesus, o Pai não deu todos, não são todos. Tanto que quando Jesus fala, olha, eu não estou orando pelo mundo, eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu. Eu não vou orar pelo mundo. Por quê? Porque eles não são as minhas ovelhas, eles não estão no meu aprisco, eles não estão. Por que eles não estão no meu aprisco? Porque o Senhor não me deu. É porque o Senhor não me deu. Então Jesus, ele ora para que não tire do mundo, para que não tire os discípulos do mundo. E é interessante, como eu disse no início do culto, porque a gente fica imaginando Deus tendo algumas ações. A gente fica imaginando Deus tendo algumas ações. E às vezes a gente se acha melhor que Deus, né? A gente se acha melhor que Deus. Porque a gente fica perguntando, fala assim, mas por que Deus não acabou logo com o diabo? Né? Por quê? Adão e Eva, eles não teriam nem sido tentados. Não é verdade? Porque e se Deus tivesse feito isso? Se fosse você teria feito? Eu acho que eu teria. O diabo caiu e tal, eu teria destruído logo o diabo. Falei, mas para quê? Né? Tá ruim. Aí não tem aquele ditado, né? Se tem uma batata podre, o que você faz com ela? Você pega e joga fora, e boa, né? Você acaba com o negócio. A gente fica pensando, a gente fica imaginando que a gente é melhor que Deus. A gente fica imaginando lá com Noé, né? Fala assim, poxa vida, né? Deus poderia ter feito alguma coisa diferente. Eu não sei o que exatamente, mas Deus podia ter feito. E a gente fica imaginando, de repente, que a ideia de Jesus, ele falando assim, olha, eles não são do mundo. Sabe, mas eles não vão sair do mundo. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, não. Mas eu estou pedindo para o Senhor só guardar eles do mal, guardar eles do maligno. Só guarda eles. Porque eles vão ser tentados, sabe? Eles vão ter aflições lá no mundo. E aí cai por terra a ideia de que a gente não vai passar por dificuldade, né? E aí a gente encontra daí uma coisa interessante nesse texto, quando ele fala do mundo, que é o seguinte, às vezes nós pensamos que nós somos melhor que Jesus, que nós somos mais santos que Jesus. Por quê? Porque a gente não quer se misturar com quem peca, né? Nós somos pecadores, mas a gente não quer se misturar com a galera do mundo. A gente não quer. A gente não pode ter amigo, né? A gente não pode ter amigo no mundo. Mas quem disse que não? Jesus não era conhecido como amigo dos pecadores? E por que nós achamos que nós somos melhores que Jesus? Jesus não é só santo. Jesus, ele além de não ter pecado, Jesus é o próprio Deus. Não é o Deus Pai, mas é o próprio Deus. Então Jesus não é só santo, Jesus é santo, santo, santo. E aí Jesus desce do céu e se mistura com pecadores, e aí a gente acha que a gente é melhor. A gente acha que a gente não pode ter amizade, que a gente não pode ir na casa do pessoal que o pessoal que não é, e tem que ser evangélico da Batista. E os que não são, não podem ir na nossa casa, a gente não pode ir numa janta, a gente não pode ir no almoço junto. Quem disse que não? Aí às vezes a gente vai num lugar, mas lá vai ter bebida, meu irmão, só não beber.
Se você não acha certo, só não bebe. Agora, por que a gente, muitas vezes, a gente se acha melhor que Jesus? Nós precisamos entender é que nós não somos chamados para sermos amigos do mundo. A Bíblia fala, né, que se alguém é amigo do mundo, aí não, aí o amor do Pai não está nele. Mas quem disse que nós somos chamados para vivermos aqui dentro? Até tem um videozinho, né, que a igreja, ela deveria ser menos entrando e mais saindo. Porque a igreja, ela acontece aqui dentro sim. O culto acontece aqui dentro, desculpa. A igreja somos nós, mas o que nós vamos salgar é aonde? Né? A gente vai iluminar é aonde? E aí a ideia não é assim, chegar, né? Não estou dizendo que é errado, tá, irmãos? Mas a gente tem algumas pessoas que de repente estão lá na praça, pregando o evangelho e coisa. Mas a vida cristã é mais do que isso. É mais do que pegar uma caixa de som e levar para a praça para pregar o evangelho. A vida cristã, é a gente usar o nosso corpo para visitar alguém, sermos amigos daquela pessoa, conquistarmos aquela pessoa. A vida cristã é mais isso. E se Jesus foi chamado amigo de pecadores, nós vamos ser chamados de quê? Inimigos? Não, mas eu oro por eles, né? A gente pensa, não, mas eu oro pelo fulano. E aí eu queria falar para você que muitas vezes a gente erra, porque a gente está orando quando a gente deveria estar visitando. Quando a gente deveria estar tendo comunhão com essas pessoas. Às vezes a gente quer ser tão espiritual que a gente se esquece disso, que a gente precisa ter comunhão com essas pessoas. Volto a dizer, não é compactuar com algumas coisas, não é ser amigo do mundo, mas é sim ser amigo dessas pessoas. É chamar ela para o nosso lado, é falar, vamos fazer alguma coisa junto. Esses dias até estava conversando ali com a Aline. Poxa, eu ando de patins, eu vou andar de patins. E de repente tiver alguém lá, a galera lá que não é cristã, bora andar patins junto comigo. Vamos andar de bicicleta junto comigo. Vamos jogar bola junto comigo. Sabe, vamos jantar lá em casa. Vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa. Eu não sei se alguns aqui já leram a experiência da mesa. Sabe, bora. Aí algumas coisas que nós deveríamos fazer, o pessoal do mundo faz. Né? Vamos pagar uma cervejinha? Não, mas não tem dinheiro. Desculpa, vamos tomar uma cervejinha? Fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro. Falo, não se preocupa não, eu pago. Não é assim? Mas não, mas o crente é justo. O crente é justo. Você paga a sua, eu pago a minha. Você não tem como ir? Problema é seu. O crente ele quer ser justo, né? O crente não, justo, como é que é? O que é justo é justo. Se eu tomei, tá lá na pizzaria, né? Aí eu tô lá, eu comprei uma garrafinha de suco, uma jarra de suco. Sei lá, R$10. Eu não sei quanto que é uma jarra de suco, depende do lugar, né? 10, 15. Se for na praia, deve ser uns 30. Mas você está lá, e aí você está lá e compra a jarrinha de suco. Aí é R$10. Só que assim, aí o irmão do lado, ele não pediu nada, ele tomou uma água. E aí, ele tomou uma água e falou assim, não, mas eu vou tomar suco também. Aí ele pega um suco, e aí na hora de pagar o almoço, fala assim, não, a minha tem quantas pessoas? 10. Vamos dividir aqui. Deu R$13,83 para cada um. Meu irmão, R$13,83, você passa aqui no cartão. Pelo amor de Deus, passa 15 logo nesse trem. Passa 20, sei lá. Se a galera do mundo, eles vão falar assim, não, passa aqui, passa 30 nesse negócio aqui. E a gente fica lá com mesquinhez.
Porque a gente enxerga uma falsa justiça na gente, quando a gente deveria se mostrar gracioso. Quando a gente deveria se mostrar amigo dos pecadores. E amigo dos pecadores não é que você vai ter que pagar tudo sempre, não é isso. Você vai ter que ceder sempre, não é isso. Mas é ser amigo, é estar junto. Amém? Então desculpa, mas assim, ó, você quer... O Alexandre antes falou sobre a questão de você plantar, de você semear. Sabe, você está semeando na vida de alguém. Ah, mas estou semeando dinheiro? Não, você está semeando comunhão. E se você está semeando comunhão, Deus não deve nada a ninguém. Amém? Você pode dizer isso comigo? Deus não deve nada a ninguém. Estou falando que Deus vai lá e vai fazer, não, no dia seguinte você vai ter uma promoção, né, você vai ganhar o dobro. Não estou dizendo isso. Mas Deus não deve nada a ninguém. E aí quando a gente vem e pensa em prosperidade, a gente se esquece das formas como Deus pode agir. Por exemplo, eu já vi prosperidade na minha casa, a duração do bendito do gás. O gás dura lá em casa, que é um trem que eu não sei o que acontece. Só que a gente fica às vezes esperando a provisão de Deus, a prosperidade de Deus. Não, prosperidade é quando eu tiver o dinheiro para comprar 2 gás. Mas e se o seu gás estiver durando o dobro? Não é a mesma coisa? Sim ou não? Então vamos prestar atenção na forma como Deus está agindo na nossa vida, na forma como Deus está nos abençoando. E assim, meu irmão, desculpa, mas a gente precisa ser sim amigo do mundo. Não do mundo, amigo das pessoas que estão no mundo. Não fica querendo fazer grupinho, não, dos crentes só. Não fica fazendo isso, não. Você vai, de repente, estar achando que é melhor que Jesus. Então, nós fomos chamados para testemunhar, nós não fomos chamados para julgar, condenar, nós não fomos chamados para advogar a respeito de Jesus, nós fomos chamados para testemunhar. Quando a Bíblia fala de levar o Evangelho, fala assim, ó, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Não é isso que Jesus fala? Vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, até os confins da terra. Nós somos chamados a isso. Então, não fica discutindo que a sua religião é melhor, não fica querendo defender, não. Ache algo em comum com a pessoa e vai. Jesus não precisa de advogado. E o máximo que a gente vai fazer, nós vamos testemunhar. A gente vai testemunhar com a nossa vida e com a nossa palavra, e quem convence não é a gente. Então, se a pessoa não aceita, ok. Ela não conhece a Deus, lembra disso? A vida eterna é essa, ela não conhece a Deus. E é o Espírito Santo que convence, então não fica achando. A gente, meu irmão, é sério. A gente às vezes sabe de algumas verdades e a gente não faz. Não é assim? A gente não sabe. Ontem mesmo eu tomei Coca-Cola, irmão, eu confesso. Eu tomei ontem Coca-Cola, eu tomei. E aí você toma um copo de Coca-Cola, diz que você tem que tomar 7 copos de água para você equilibrar o pH. Eu pequei ontem, irmão, eu pequei. Estou brincando, não é pecado tomar Coca-Cola. O que eu estou dizendo é que assim, a gente sabe que algumas coisas nós não deveríamos fazer e a gente faz. Volto a dizer, não estou dizendo que é pecado tomar Coca-Cola, ok? Mas a gente sabe que faz mal, a gente sabe disso. A gente sabe que não praticar exercício faz mal também. E a gente sabe de algumas verdades e não faz. E a gente é crente, né? A gente é melhor que Jesus, nem amigo da galera do mundo lá a gente não é, né? A gente só, né? E a gente sabe disso. Então vamos imaginar o seguinte, se quem é convertido não faz um monte de coisa que deveria fazer, você acha que o pessoal do mundo vai aceitar tudo o que a gente vai dizer? Não, mas é um princípio, a pessoa sabe que está errado. A gente também. Então a gente não é chamado, eu quero te falar de novo, a gente não é chamado para apontar dedo, para julgar, para condenar. A gente é chamado, sabe para quê? É para acolher, para ajudar, para visitar. Mas a pessoa errou, tudo bem. Chama ela, ajuda ela, aconselha ela. Mas se ela não quiser, tudo bem. Tudo bem. A gente tem amigos que fazem um monte de coisa errada. A gente tem gente da família que faz um monte de coisa que a gente não concorda. E a gente continua lá. A gente continua visitando, almoçando junto, jantando junto.
E por que as pessoas do mundo são diferentes? Por que de repente o irmão da outra cela é diferente? Não, porque é da minha família. O que não muda nada, porque são pessoas. E da mesma forma como o outro erra, a gente também erra, na verdade, a gente também erra com o outro. Então a gente não tem que se mostrar, a gente tem que achar que a gente é melhor que ninguém. E aí Jesus, ele vem falando, ele fala, olha, eu não vou pedir que o Senhor tire eles do mundo, mas, sabe, eles vão continuar a obra que eu comecei. Sabe, eu também sou Deus e eu desci, e eu estava fazendo a obra, gerando discípulos, pregando o Evangelho, e eles vão continuar fazendo isso. Eles vão continuar se misturando com os pecadores, eles vão continuar tendo comunhão uns com os outros, e eles não podem sair do mundo. Eles têm que continuar. Aí do versículo... Uma coisa interessante que eu vi a respeito disso, um teólogo diz assim, o rasgo fundamental de Jesus é que jamais perdeu sua fé em Deus, nem a confiança nos homens. Não é porque alguém errava que ele perdeu a confiança neles. E aí do versículo 20 ao 26, eu não sei que hora que é. Meu Deus. Do versículo 20 ao 26, e aí Jesus vai orar por nós. Jesus vai orar por nós. Eu não rogo somente por esse, mas também aqueles que hão de crer na sua palavra. E quando Jesus ora por nós, no versículo 21, ele vai falar sobre unidade, aqui eu acho que são 3 vezes que ele fala sobre unidade. No versículo 1 ele fala assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando Jesus ora por unidade, ele vai orar aqui em cima também. Lá no versículo 11, ele fala para que sejam um, assim como nós. A unidade é uma coisa que eu estava comentando com a Leide, quando a gente estava estudando a respeito disso. Jesus ele sabia a forma como o homem é, e ele sabia a forma como o diabo iria agir com relação à questão da unidade. Se existe uma coisa que o diabo quer destruir, na verdade não é só uma, né? Mas que o diabo ele faz de tudo para tentar fazer com que não aconteça, é com que os cristãos sejam unidos. E não tem como eu pensar diferente, porque se Jesus disse, falou, olha, eu oro para que eles sejam um, o diabo falou, tá, então tem algum negócio nesse trem aí. Porque se eles forem o Altemar já pregou a respeito disso, falou assim, porque se a gente tiver o mesmo pensamento, se a gente tiver uma só visão, o que vai acontecer? O próprio Deus diz assim, tudo que eles vão planejarem fazer, eles vão conseguir. Então o diabo ele tenta fazer o possível para que não haja unidade na igreja. E quando se fala de unidade, não é só a igreja batista, a denominação batista nacional. Não, unidade na igreja. A gente tem uma desunião muito grande. Só que a gente tem que pensar o seguinte, nós já somos um. A Bíblia diz que nós somos feitos corpo de Cristo, então nós somos um. Existe uma unidade espiritual nas nossas vidas. Só que o diabo ele tenta fazer o possível para que isso não aconteça. Sabe por quê? Porque lá em João, no capítulo 13, você não precisa abrir, diz assim, o versículo 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe como é que as pessoas vão ver que nós somos discípulos? Se a gente viver esse amor.
Mas não é qualquer amor. É o amor que ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros, como também vós, assim como eu vos amei. Jesus está falando assim, ó, se vocês vos amardes uns aos outros, assim como eu amei vocês, aí as pessoas vão conhecer que vocês são meu discípulo. E como é que Jesus amou a gente? A Bíblia diz assim que Ele nos amou, nós sendo ainda pecadores. E o que é o pecado? O pecado não é errar o alvo? Então, o amor que Jesus fala, ó, vocês vão ser conhecidos que vocês são meus discípulos, se vocês conseguirem amar o outro no erro deles. Mesmo o outro errando, você continua amando. Nisso vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. E aí sim, as pessoas, elas vão conhecer realmente a Deus, elas vão conhecer a mente do Pai. Mas eu vou dizer, né, o nosso problema no geral é porque a gente acha que é melhor que Jesus. Tem um teólogo chamado William Barclay. Ele diz assim: no momento atual, e de fato ao longo de toda a história, a causa da unidade cristã foi incomodada, violada e obstacularizada, porque os homens amavam suas próprias organizações eclesiásticas, seus próprios credos, seu próprio ritual, mais do que amavam seu próximo. Então você sabe por que não existe unidade? É porque as pessoas, vou ler de novo, porque elas amam mais as suas organizações eclesiásticas, os seus próprios credos, o seu próprio ritual, mais do que amam o seu próximo. Então a igreja hoje, ela não é, e quando eu falo de ser unida, eu não falo de ter uma denominação só, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas é amar o outro, mesmo nos erros deles. Não, então a nossa igreja é perfeita e a outra lá porque tem um ritual não é. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que divergências teológicas, se não forem heresias, não precisam ser um problema para a união, para a unidade. Ah, mas a igreja lá, ela não corta o cabelo. Tudo bem. E aí? Qual que é o problema de a gente nos unir, sendo que as coisas principais, que é nós crermos que Jesus é o único que salva, nós cremos na Trindade, nós cremos no método de salvação bíblico. Se essas coisas, elas são iguais, meu irmão, a gente tem que estar unido. A gente tem que estar unido. Essas coisas, elas não podem atrapalhar a unidade da igreja. Elas não podem atrapalhar. Paulo vai dizer em Efésios 4, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados, em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Paulo vai dizer que nós precisamos nos esforçar diligentemente para guardar a unidade. Sabe por quê? Porque ele sabia também que é um problema. É um problema, porque a gente sabe conviver com o erro do nosso irmão de sangue, mas a gente não sabe conviver com o erro do nosso irmão da fé. A gente sabe como conviver com o erro do nosso irmão de sangue, mas a gente não sabe como conviver com o erro daquele que de repente não é nosso irmão da fé. Isso porque a gente ama mais os nossos próprios credos do que a gente ama o outro. E aí Jesus, ele deixa claro, fala: olha, eu oro para que eles sejam um, porque ele sabia que nós teríamos problema. Então, só para a gente encerrar,
pensa comigo, se essa oração é a oração mais longa que Jesus faz, essa oração ela é de extrema importância para nós pensarmos sobre ela, para pensarmos como nós estamos vivendo. E eu tentei dar as aplicações práticas durante a exposição do texto. Enfim, a gente não conseguiu passar todo, teria mais coisas. Mas se Jesus ele orou por isso, a gente precisa parar para pensar, porque você pode ter certeza que onde o diabo está mais agindo na vida da igreja é aqui. Mas tenha consciência de uma coisa, de que se Jesus fez essa oração ao Pai para que nós sejamos um, para que Ele nos guardasse do mal, você pode ter certeza que o Pai ouvia a oração do Filho. O Pai ouvia a oração de Jesus. O Pai está nos guardando do mal. O Pai está nos guardando do mal. Nós só precisamos nos esforçar diligentemente para que a gente consiga enxergar aonde a gente está deixando o diabo ainda agir na minha vida. O Pai está aqui tentando cuidar da gente, o Pai está aqui e tal, e aí de repente a gente está deixando escapar alguma coisa. Então eu acho que a gente pode... Tem muito mais coisa para a gente aprender aqui, mas pense o seguinte, de que um dia Jesus orou por você e hoje Ele está lá intercedendo por nós. Eu acredito que por todas essas coisas também. Não é só intercedendo nas nossas orações que são estranhas, que a gente não sabe orar como convém, e aí Jesus fala, não, Ele não está dizendo certinho não, Pai, deixa eu explicar aqui para o Senhor, é isso aqui. E aí Jesus está lá intercedendo para a gente, da mesma forma como um dia intercedeu, orando aqui, nessa terra. Amém? Vamos colocar de pé? Eu gostaria que você só fechasse seus olhos. E eu gostaria que você orasse a Deus pedindo sabedoria, pedindo para que o Pai ajude você a que você consiga viver essa unidade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, nós cremos, ó Deus, que essa oração não foi uma oração em vão, uma oração vazia, ó Deus, nós cremos muito pelo contrário, ó Pai, que o Senhor orou por algo muito importante, que o Senhor sabia, ó Pai, que nós sofreríamos grandes ataques, ó Pai, que nós teríamos problemas, ó Pai, como seres humanos, ó Deus, para viver nessa unidade, ó Pai, e nós queremos entender, nós queremos aprender com isso, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas, que o Senhor continua nos guardando de todo mal, ó Deus, que o Senhor continua nos abençoando, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor ainda fará grandes coisas nas nossas vidas. Como Paulo disse, ó Deus, nós só queremos nos esforçar diligentemente para manter a unidade, para que as pessoas conheçam e reconheçam o Senhor, para que as pessoas conheçam, ó Deus, que nós somos teus discípulos também. Deus, em nome de Jesus, é assim que nós oramos para a tua glória. Amém. Aleluia, glória a Deus. Queria encorajar você essa semana a ter duas atitudes. Primeiro é você assistir novamente essa pregação. Não só essa, mas todas as pregações que são feitas, né? Um dos objetivos da gravação dela e da transmissão do YouTube é, além de disponibilizar para quem é do grupo de risco, é que seja de ensino para a igreja. Nunca a gente consegue, numa vez só, assimilar todo aquele conteúdo. Assista de novo essa mensagem essa semana e entenda que você é um infiltrado, amém? Você é um infiltrado onde você está e lá você pode levar a luz, lá você pode salgar. Sejamos esses, amém? Glória a Deus. Vamos orar então, encerrando esse culto. Faço votos que você possa viver essa palavra em sua plenitude. Pai querido amado, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos assiste, o Senhor é aquele, ó Deus, que nos livra de todo mal, e possamos, ó Deus, obtendo graça do Senhor, ó Pai, ser aqueles que vão ser, ó Deus, as pessoas que vão influenciar, que vão levar a cultura do reino, que vão levar a cultura de Jesus a todos aqueles que necessitam, ó Pai, que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor, ó Pai, ó Deus, que deixemos, ó Deus, de
segurados em doutrinas erradas, segurados e presos, ó Deus, em doutrinas erradas, que possamos entender que é diferente ser amigo do mundo, mas ser amigo dos pecadores. Que sejamos estes, ó Deus, que a semelhança do Senhor possa, ó Deus, ir e pregar a sã doutrina, a oração que fazemos. Abençoe, ó Deus, o nosso domingo, que tenhamos um dia abençoado, e que possamos hoje mesmo, ó Deus, cumprir com a palavra do Senhor nas nossas vidas, e que a tua oração, ó Deus, se cumpra todos os dias em nós. Fazemos oração em nome de Jesus. Amém? Todos cumprimentados com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vá viver a melhor semana da tua vida em nome de Jesus.